Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live. Está sendo transmitida agora pelo Instagram, mas depois estará no nosso canal do YouTube, no Cássio Neto Psicanalista. Muito obrigado, espero que seja bastante esclarecedor. O assunto é muito importante, muito interessante para todos nós. Aproveitem bastante, desfrutem da companhia do Fábio. O doutor Fábio Turrini, que é um especialista em geriatria. Ele é pós-graduado em cuidados paliativos, que é o tema do nosso encontro de hoje, pelo Instituto Paliar, e ele é preceptor de residência clínica médica do Hospital Pitangueiras, aqui na cidade de Jundiaí. Vamos aguardar alguns instantes para que ele adentre. Muito obrigado aos que já estão entrando. Realmente é um tema, eu tenho certeza que vai ser bastante interessante, bastante importante. Eu ia usar a palavra emocionante, mas vamos lá, vamos guardar, porque aí sou eu pensando, né? Aí são as minhas projeções aqui. Mas eu tenho certeza que é um tema que vai trazer um conhecimento aqui importante. Até porque, assim, não sei se só para mim, mas eu entrei em contato com o tema há muito pouco tempo, e agora com essa oportunidade, eu imagino que mais pessoas vão conhecer, vão ouvir falar pela primeira vez, ou pelo menos com mais detalhes, mais a fundo, né? Vamos aguardar alguns instantes para que o Fábio entre. Perdoem o barulho de fundo aqui, mas infelizmente tem alguns participantes extras aqui, né? Lembrando que eu estou na minha residência, então a gente ouve os cachorros aqui, tá? Bom, vamos lá, o Dr. Fábio já está entrando, já estou aceitando e ele já está no ar. Vamos lá. Vão convidando outras pessoas. Pronto, agora já. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Cássio. Tudo bem? Tudo jóia. Bem, graças a Deus. Posso te chamar só de Fábio? Posso ficar mais informal? Pode ficar. É melhor ter uma conversa mais informal hoje. Ah, legal. Então tá bom. Fábio, muito prazer em conhecê-lo, né? Agora batemos um papo muito rápido ontem, eu dentro do automóvel em movimento, né? Não dirigindo, pessoal, por favor, que ninguém confunda aí. Mas agora sim, pela primeira vez, um bate-papo aí, olhos nos olhos, porque os outros foram só por conversa. Mas muito obrigado desde já por ter aceitado aí o convite para participar, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito legal, muito bem-vindo. Vamos lá, Fábio, deixa eu começar aqui pedindo para você se apresentar aí, pessoal. Eu fiz uma introdução, mas dá o seu boa noite aí. Bom, boa noite a todo mundo que está ouvindo. Agradeço, Cássio, essa oportunidade de a gente falar de um assunto que até hoje, infelizmente, é um assunto tabu, que às vezes até assusta as pessoas quando a gente fala em cuidados paliativos. Eu sou médico geriatra de formação, tenho pós-graduação em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, trabalhei num serviço de cuidados paliativos no Hospital São Vicente de Jundiaí, atuo como preceptor da residência de clínica médica no Hospital Pitangueiras, né? E dentro do Hospital Pitangueiras eu também atuo, como eu faço parte da enfermaria, a gente lida muito com pacientes com doenças ameaçadoras à vida, então a gente acaba atuando com essa visão dos cuidados paliativos no nosso dia a dia. E só para dizer assim, eu acho que cuidados paliativos é o assunto que eu mais me dediquei nos últimos anos a estudar. Abre um grande leque, né? A gente fala de cuidados paliativos, as pessoas pensam que a gente só fica estudando a parte médica da coisa, e na verdade, cuidados paliativos fez com que eu estudasse filosofia, espiritualidade, e abre um grande leque de possibilidades. Então é um prazer a gente estar discutindo sobre esse assunto aqui hoje. Ok, Fábio, então, de cara a pergunta aí, né? O que significa cuidados paliativos? Cuidados paliativos, ele vem do latim palio. O que é palio?
pallium é como se fosse uma capa protetora que os cavaleiros usavam no passado para se proteger das intempéries do clima, né? Do calor, do Tá. frio, da chuva. Então, cuidados paliativos, o que significa? A gente vai proteger um paciente vulnerável que tem uma doença ameaçadora da vida. Quando a gente fala em proteger, Cássio, a gente não está falando só de proteger do ponto de vista físico. Os cuidados paliativos, ele é um leque muito mais amplo do que isso. Quando a gente fala em cuidados paliativos, para a gente é importante o físico, o mental, o espiritual, o social. Então, cuidados paliativos nada mais é do que uma visão global de um ser humano que está gravemente enfermo e a gente vai tentar, de todas as maneiras possíveis, dentro das nossas limitações, trazer a maior possibilidade de acertos e de paz e de alívio de sofrimento para essa pessoa. A quem que se destina, Fábio? Em que circunstâncias a pessoa vai para esse tipo de cuidado? Eu ia falar terapia, mas não sei se é a melhor expressão aí. Assim, ó, a Organização Mundial da Saúde tinha uma definição dos anos 1990, se não me engano, que cuidados paliativos só era destinado para pacientes em fase final de vida, que já não tinha mais proposta terapêutica de cura. Isso mudou porque realmente cuidados paliativos não é só cuidar de um paciente no momento final da vida. Ele coloca que o cuidado, em 2002 eles mudaram essa definição, e essa definição ficou muito melhor no nosso ponto de vista, que nada mais é do que o cuidado a uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida. Então se dedica a qualquer pessoa que receba um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal. Eu não estou dizendo que essa doença pode ter um ciclo muito longo, né, Cássio? Assim, dependendo da doença, a gente está falando de doença que a sobrevida é de 2, 5 a 10 anos, mas é uma doença ameaçadora à vida. E essa proposta, essa filosofia de atendimento já se encaixa desde o momento do diagnóstico. E assim, a gente não pode esquecer que não existe uma dicotomia, né? Eu só estou tratando o paciente de uma maneira paliativa. Quando você tem um enfrentamento de uma doença, no início do seu diagnóstico, a gente tem a terapia ainda curativa. Então, a terapia paliativa, ela anda de mãos dadas com a terapia curativa. E com a evolução dessa doença, a gente vai dizendo que o paliativo vai ganhando mais corpo e a terapia curativa vai perdendo mais corpo porque a doença está se avançando e as possibilidades de cura realmente ficam muito remotas. E aí, nesse momento, o cuidado paliativo se sobrepõe ao cuidado curativo. Entendi. Agora, Fábio, vamos lá, talvez um tabu que exista sobre isso. O paciente que vai para o cuidados paliativos, eu estou entendendo que ele está num processo, numa ala qualquer de um hospital, num processo curativo, e em algum momento ele é encaminhado para cuidados paliativos, que eu imagino que seja uma ala diferente, enfim. Significa, então aí o tabu, significa que chegou o fim da vida dessa pessoa? Tem paciente que tem alta de cuidados paliativos? Cássio, assim, é que cada serviço tem uma maneira de abordar. A gente não pode esquecer, eu só vou dizer alguns números do Brasil para a gente ter uma noção. Vamos lá. A gente tem muito poucos serviços de cuidados paliativos no nosso país, como um todo. Não é todo hospital, Fábio? Não é todo hospital, pelo contrário, são poucos hospitais que têm serviços de cuidados paliativos. Uma equipe de cuidados paliativos. A gente não pode esquecer que cuidados paliativos não é só um médico, é uma equipe. Nunca, jamais, uma pessoa sozinha consegue abordar essa questão multidimensional que o cuidado paliativo tem como objetivo. Então, assim, um cuidado paliativo bem feito, no mínimo, é uma equipe que tenha médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, que tenha uma formação e uma visão de cuidados paliativos. Senão, e hospitais mais completos, o capelão também entra com muita ajuda nesses cuidados.
Além disso, a gente, só para você ter uma ideia, no Brasil, mais ou menos, a gente tem 200 serviços de cuidados paliativos. É muito pouco, perto do tamanho do Nossa, Brasil. 200. A grande maioria está no Sudeste, que a gente até, às vezes a gente vai em aula, a gente até brinca. Talvez numa rua de São Paulo, na Avenida Paulista, tenha mais serviços de cuidados paliativos do que um estado inteiro no norte, por exemplo. Então ele está ainda muito pouco difundido, assim, muito poucos serviços montados. Eles estão mais no Sudeste e Sul, muito pouco no Norte, um pouquinho mais no Nordeste, um pouquinho mais no Centro-Oeste. Mas ainda é uma... E outra coisa, Cássio, vamos falar de cuidados paliativos assim nas universidades, né? Na minha formação, eu não tive cuidados paliativos quando eu fiz faculdade. Eu fui ter o primeiro contato paliativos quando eu estava na minha residência de geriatria. Então, apenas 15% das universidades médicas no Brasil têm uma disciplina de cuidados paliativos. Então, quando você entendi. fala assim, nossa, os cuidados paliativos está super difundido, ainda tem um caminho enorme a se seguir. A gente tem que formar muito profissional ainda de todas as áreas da saúde e às vezes não da área da saúde para conseguir ter uma abrangência maior dos cuidados paliativos como um todo. Eu queria colocar só mais um dado para você, só para Fica à vontade, Fabio. O The Economist, ele fez uma pesquisa, eles fizeram em 2010, 2015, eles iam lançar uma aqui em 2020, do ranking de qualidade de morte no mundo todo. O Brasil em 2010 estava muito mal posicionado nesse ranking. Estava em penúltimo colocado. Eles avaliaram, se não me engano, 40 lugares. O Brasil estava lá embaixo, perdendo para países da África. E por que o Brasil estava tão mal assim? A gente não tinha esses serviços montados, a gente o acesso aos analgésicos, opioides no Brasil é muito pequeno. Ao contrário, por exemplo, a gente tem o acesso de uso de opioides, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá e às vezes na Europa, dependendo do país. O Brasil ainda, a gente sabe que o acesso ao opioide é super pequenininho, é muito restrito, é muito difícil, muitas vezes, os pacientes receberem esses remédios que são fundamentais para você ter uma morte digna, muitas vezes sem dor física, vamos dizer assim. Depois eles fizeram uma nova pesquisa em 2015, o Brasil, avaliaram, acho que se não me engano, 80 países, o Brasil estava lá em 60 e pouco desse ranking. Ainda muito aquém, né? Assim, a gente deve muito ainda eu vou dizer até de política de saúde, e de política de ensino em saúde, ensino da população em geral, para a gente ter uma morte digna. No Brasil, a gente morre mal, muito mal, e com muito sofrimento, tanto da ordem física, como da ordem social, espiritual. Então, a gente tem um grande caminho a seguir. Daí, quando você me falou, no hospital, como é que te abordam? E essa falta de conhecimento dos cuidados paliativos faz com que, geralmente, as pessoas procurem a pessoa que tenha conhecimento de cuidados paliativos muito numa fase final do paciente, da doença do paciente. Quando ele não tem mais os sintomas controlados, está muito próximo da morte, e aí a equipe, ou o médico, a equipe de cuidados paliativos acaba sendo acionada. Então, assim, é um momento errado de chamar. O cuidado paliativo tem que ser chamado naquele momento que você tem a doença potencialmente fatal. A gente não pode esquecer que a pessoa precisa fazer, também, para ser acolhida por uma pessoa, ela tem que confiar na pessoa que vai servir o cuidado a ela. E se eu me apresentar só no momento final daquilo, eu não consegui elaborar um processo, poderia ajudar muito mais ela a elaborar esse processo de finitude, da possibilidade da morte, dos medos que cercam tanto ela como a sua família, lá atrás. E fazer um fechamento no momento derradeiro, vamos dizer assim. E às vezes a gente perde muito tempo e o tempo errado de chamar o cuidado paliativo. Os pacientes têm alta do hospital? Sim, tem alta do hospital. Quando a gente está pensando que a gente vai abordar pacientes que ainda não estão numa fase ativa de morte e têm os seus sintomas controlados, não tem necessidade dessa pessoa ficar dentro de um hospital.
E outra coisa que a gente sempre fala, e que em cuidados paliativos, a gente ouve muita autonomia do paciente. A voz do paciente, da sua família, sempre vai entrar em primeiro lugar. Eu Ah, sei é? que a grande maioria dos óbitos ocorre dentro do hospital, mas tem pessoas que querem morrer no seu domicílio. E tem todo o direito disso acontecer. E o cuidado paliativo é exatamente esse objetivo, de você poder oferecer uma boa morte. E se uma boa morte para aquela pessoa é morrer dentro do seu domicílio, cercado pelos seus entes queridos, desde que ele tenha seus sintomas controlados, que bom que ele possa morrer nesse seu ambiente, e não num ambiente hospitalar. Tá. As pessoas não têm medo de morrer em casa? Acho que foi até um comentário da Juliana aqui, um pouco atrás. Eu acho que o maior medo da pessoa morrer em casa não é o fato dela morrer. O grande medo que as pessoas têm é o fato delas não conseguirem um atestado de óbito para poder enterrar esse corpo. E quando a pessoa não tem uma assistência, ela acaba tendo muita dificuldade, né? Você acaba indo para um serviço de verificação de óbito, esse processo do corpo acaba sendo muito demorado, atrasa o velório. Então, eu acho que o maior medo é esse. Não é de morrer em casa propriamente dito, mas de você, às vezes, não conseguir um atestado. Óbvio que ninguém vai querer morrer em casa com sintomas não controlados, Cássio. Se eu tiver com uma dor insuportável, com uma falta de ar não controlada, com certeza o meu familiar vai acabar me levando para o hospital para eu ser medicado de uma maneira mais adequada. Mas se você tem uma equipe de cuidados paliativos que também faça atendimento domiciliar e acompanhe essa pessoa no seu domicílio, claro que ela pode morrer no seu domicílio com segurança. E esse atestado vai ser dado por essa equipe. E essa equipe vai estar do lado dessa pessoa e da sua família até o último momento, obviamente. E não, talvez não no momento exatamente da morte, mas essa equipe vai, com esses acordos, vai conseguir fornecer esse atestado. E essa burocracia que atrapalha muito o Brasil, atrapalha essas mortes no domicílio. A gente não pode esquecer que hoje em dia existe uma hospitalização da morte, né? Tem que morrer no hospital. Como se antigamente era a coisa mais comum de se morrer em casa, inclusive ter o velório da pessoa na própria casa, né? As pessoas recebiam os parentes, os amigos dentro da sua própria... O corpo era velado na casa, né? Isso foi se perdendo com o tempo, né? Entendi. Agora, Fabio, com tão poucos locais, hospitais em que há o cuidado paliativo, com tão pouco estudo sobre o assunto em termos de disciplina na universidade, assim, eu imagino que para alguns médicos já seja alguma coisa até desconhecida por não ter tido contato durante o seu período de graduação aí, ou mesmo na residência. Imagina para a população em geral, quer dizer, as pessoas ou não sabem porque nunca ouviram falar, ou talvez tenham aquele negócio assim, se falar, olha, ele foi para cuidados paliativos, pronto, o povo acho que já desaba a chorar porque fala, acabou, né? Como é que é? Tem muito preconceito nisso, Fábio? O que você me Tem, diz disso? tem muito preconceito e que nem você falou, você citou um ponto inicial. Inclusive, na própria classe médica existe o preconceito. E o preconceito É existe mesmo? pela falta do conhecimento. Essa falta do conhecimento leva ao preconceito. A gente não pode esquecer que se o próprio médico que assiste o paciente tem medo de chamar uma equipe de cuidados paliativos, imagina essa pessoa. Imagina se ele expressa isso para o paciente, para a família dela. Vão me receber lá como se fosse o doutor Morte, a pessoa que vai abrir a cova para Nossa, entrar lá dentro. E você desmistificar isso dá muito trabalho. Então, toda vez quando a gente aborda a família, a primeira coisa que eu falo, eu explico o que são os cuidados paliativos e qual vai ser o nosso plano terapêutico. E eu deixo muito claro que cuidados paliativos não é abreviar a morte, é deixar a morte no seu tempo correto. E aí vai algumas classificações e uns entendimentos que a gente acho que é muito importante a gente citar aqui, né? Existe a vamos lá. eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. O que é cada uma dessas? A eutanásia é como uma pessoa recebe alguma substância que faz com que ela morra. No Brasil, isso é crime. A gente tem a eutanásia assistida
Por exemplo, na Suíça, alguns países da Europa tem essa morte assistida. Cada um tem suas leis, suas regras. No Brasil é crime. Se a gente fizer provocar a morte em alguém, a pessoa vai morta e a pessoa que provocou vai presa. A distanásia é o prolongamento desnecessário da vida, Cássio. É o prolongamento com dor, com sofrimento, é aquela obstinação terapêutica, a busca pelo inalcançável, aquele paciente que a gente sabe que ele vai morrer, que ele não tem mais perspectiva de volta, e você tenta fazer uma terapia milagrosa, aí a gente vai a todas as consequências. É um paciente que poderia ter uma boa morte, mas ele acaba sendo entubado, massageado, levado para uma UTI e acaba falecendo algumas horas ou alguns dias depois. Aí você fica prolongando uma vida, prolongando um sofrimento, quando você já sabe que naquele momento em diante a única coisa que a gente poderia fazer era conforto e qualidade de morte. E tem a ortotanásia, que é o que o cuidado paliativo preconiza, que é a morte no tempo correto da morte. Aquela famosa, eu dou um exemplo assim, antigamente o pessoal não falava morreu de velho, isso é ortotanásia. Morreu no momento que a pessoa deveria morrer. E, obviamente, Cássio, para a gente dizer isso, você tem que ter um conhecimento da doença que você está enfrentando, né? É muito simples eu falar isso, mas um paliativista, ele tem que conhecer muito bem a doença que ele está tratando, juntamente com a outra equipe, por exemplo. E uma outra coisa que eu acho importante a gente citar aqui na nossa conversa, só para você ter uma ideia, a gente sabe que no mundo nós teríamos 40 milhões de pessoas por ano com indicação de cuidados paliativos. 40 milhões. Desses 40 milhões que teriam indicações de cuidados paliativos, Cássio, menos de 10% delas recebem esse cuidado no mundo. Obviamente, mais nos países subdesenvolvidos, essa grande maioria das pessoas. E quais são as maiores doenças que têm maiores indicações de cuidados paliativos? São as doenças que as pessoas mais morrem. Primeiro, as cardiovasculares, ainda sequelas de infarto, sequelas de derrame, que deixam uma pessoa acamada, são as doenças que mais levam a indicações de cuidados paliativos. Seguido muito próximo das neoplasias, dos cânceres. É a segunda causa de morte de indicação de cuidados paliativos e a segunda causa de morte no mundo. A terceira causa seriam as doenças pulmonares, principalmente enfisema, DPLC, que também a gente sabe que evolui numa fase muito avançada, que a pessoa, se não receber um cuidado paliativo, vai morrer com falta de ar, ou vai se prolongar a vida de uma maneira desnecessária, muitas vezes, um paciente entubado, numa UTI, longe dos seus familiares. Essas são as 3 principais classes de doenças que as pessoas teriam indicação de cuidados paliativos. Então, desses 40 milhões que teriam, apenas 10% recebem cuidados paliativos no mundo. É muito pouco. A gente fala que as pessoas, infelizmente, ainda morrem sofrendo de uma maneira desnecessária. É interessante, Fábio, você usou uma expressão que nós não estamos, eu estou falando nós, estou me permitindo falar em nome de um monte de gente, tá? Assim, a gente está tão acostumado com o termo qualidade de vida, e hoje se fala tanto em qualidade de vida, quando você usa a expressão qualidade de morte... De morte, sim. Então, fala um pouquinho mais disso. Né? Quantas vezes a gente já viu uma pessoa morrer sofrendo, Cássio? E de eu entrar num quarto e ver uma pessoa gritando de dor. De eu entrar num quarto e ver uma pessoa não conseguindo respirar mais. E a pessoa agonizada, a família agonizada, essa pessoa às vezes não recebeu um cuidado adequado e não está medicado de uma maneira adequada para aliviar esse sofrimento. Então, existe sim qualidade de morte e isso tem que ser discutido sim. Porque eu duvido que alguma pessoa que eu fale para você quer morrer sofrendo, Cássio? Fábio, você quer morrer sofrendo? Não. Eu quero morrer com qualidade. Eu quero morrer ao lado dos meus familiares, recebendo a medicação na dose correta, que alivia o meu sofrimento, mas, porém, eu morrer em paz. E em paz, quando a gente fala em paz, eu não estou falando só em paz física.
Estou falando em paz espiritual, social. Estou colocando todos esses aspectos que os cuidados paliativos têm a obrigação de abordar. Agora, cuidados paliativos. Então, você diria que é uma área da medicina que envolve e que desafia o lado emocional do médico? Porque o médico, nós temos sempre aquela visão do médico como um... Bom, ele está lidando com a dor, com o sofrimento, com a morte todos os dias. Então nós temos sempre aquela imagem de um sujeito, homem ou mulher, não importa, frio, distante. Como é que é isso para você, Fabio? Eu vou responder essa pergunta com uma frase do Rubem Alves. A ideia de que a medicina é uma luta contra a morte está errada. A medicina é a luta pela vida boa, da qual a morte faz parte. Começa daí a nossa conversa. Vamos Óbvio lá. Que um bom começo. Quando a gente enfrenta o sofrimento alheio, e aí eu acho que eu posso até responder usando um pouco da nossa humanidade, vamos dizer assim. Ninguém está alheio ao sofrimento do outro, né? Para eu conseguir fazer cuidados paliativos, e tem uma professora que me falou uma coisa que me tocou muito, e isso eu uso até hoje. Cássio, tudo que eu sei de cuidados paliativos hoje, talvez só faça com que eu tenha coragem de entrar no quarto. O que vai acontecer no quarto, ninguém sabe. O meu conhecimento serve para eu entrar lá dentro. Óbvio que eu também tenho medo, óbvio que eu também sofro, óbvio que eu também, a dor do outro me incomoda, né? E para você conseguir fazer cuidados paliativos, você tem que estar de bem com você mesmo, senão você não vai conseguir fazer um cuidado paliativo adequado. Você tem que enfrentar os seus medos todos os dias. E, ao mesmo tempo, uma coisa que é fundamental é você colocar para o paciente, para a família dele, que naquele momento derradeiro, você vai estar do lado deles. Se você não estiver do lado, você vai dar todas as ferramentas para que você tenha uma passagem boa, vamos dizer assim. Então, dentro do hospital, muitas vezes, quando a equipe de cuidados paliativos é acionada, geralmente a gente está enfrentando uma doença muito grave. E para você gerar esse... E você vai entrar num quarto que está em extremo sofrimento. O paciente, a família, e se você tem que tomar muito cuidado para você não entrar dentro desse sofrimento. Então você vai lá com as suas técnicas, né? E, obviamente, a gente não pode esquecer que na medicina tem uma coisa que, eu falo isso para todo mundo, o homem cuida do homem, a máquina não cuida do homem. Então, o toque humano, a mão, eu dar a mão, eu colocar a mão numa pessoa, Cássio, essa troca de energia, muitas vezes a gente já está ajudando ela. Então, você tem que ter muito equilíbrio emocional, óbvio, saber que você está preparado tecnicamente para enfrentar uma situação muito difícil e que você vai ter que englobar inúmeras questões que não são só de ordem física. Eu sempre cito isso, às vezes a ordem física é só um pedacinho daquilo que você vai abordar de um todo. Vamos dizer que o corpo humano é um quebra-cabeça, que você vai ter que ficar juntando as pecinhas. E o cuidado paliativo bem feito é a pessoa que sabe ligar a pecinha certa na hora certa. E entender a peça certa a ser ligada. Não precisa ligar todas as peças. É achar os pontos fundamentais. Entendi. Agora, você citou aí, né? Eu perguntei desse lado emocional, então, do médico. Você citou logo no começo que você, quando foi para essa área, você foi agregar algo que não é como eu não esperava ter ouvido, que é a filosofia, que é um lado mais espiritualizado. Fala um pouquinho disso, Fabio. Só sendo um pouquinho chato, Fabio, e te dizendo o seguinte, que já estamos chegando a 30 minutos. Passa muito rápido, é uma pena, mas só para nós nos posicionarmos aqui. Vamos lá. Com o tempo, você percebe que a abordagem espiritual nos cuidados paliativos ela é fundamental, Cássio, fundamental.
você tem que abordar o lado espiritual. Só para você ter uma ideia, fizeram um artigo, publicaram um artigo que perguntavam para as famílias se eles achavam importante o médico ou a equipe de cuidados paliativos abordar a questão da espiritualidade e religiosidade. Só para você ter uma ideia, 94% das pessoas responderam que era muito importante essa abordagem. E aí a questão... É um número altíssimo. Quase 100% achou importante abordar. E a gente sabe que a religiosidade e a espiritualidade, que é como você expressa a sua religião, né, e como você sente ela, que é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa é ter uma religião, outra coisa é como eu expresso isso no meu dia a dia. Pessoas mais, outras menos, mas tem algumas perguntas que eu sempre faço. E assim, por exemplo, Cássio, uma das perguntas que eu faço é: você está em paz? Você está em paz consigo mesmo? Você está em paz com o seu espírito? Você está em paz com o seu Deus? E são perguntas muito simples, mas abre um leque muito grande de oportunidades. A gente tem que aparar as arestas, Cássio. A gente não pode esquecer que a pessoa em sofrimento, aquelas feridas não abertas, não cicatrizadas, elas vão aparecer na nossa frente. E a gente vai ter que tentar ajudar e curar essas feridas. Então, assim, quando eu vejo que tem uma aresta aberta, às vezes a gente focar na espiritualidade da pessoa, talvez ela abra um problema que a gente possa ajudar ela a aliviar o seu sofrimento de ordem espiritual. E outra coisa, aproxima a pessoa da equipe também. E isso é muito importante. A gente fala que é um processo que todo mundo tem que estar junto. Então, abrir espaço para a espiritualidade, a gente discutir o Deus da pessoa, entender quais são os valores das pessoas. Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu não posso levar os meus valores para o atendimento de cuidados paliativos. Eu tenho que focar nos valores da pessoa. E eu entendendo a espiritualidade, a religiosidade dela, eu entendo os valores que ela tem. E muitas vezes a pessoa mesmo já expressa os valores para a gente. E é a partir disso que a gente toma uma atitude. Às vezes a gente até precisa pedir ajuda do seu representante, da sua religião, muitas vezes, e a visita ou às vezes do capelão, né, nos serviços que tem capelania, a visita dessa figura religiosa vai trazer muito conforto para essa pessoa em sofrimento. Eu cansei de ver batismo dos evangélicos no Hospital São Vicente. E quando as pessoas eram batizadas em imersão, Cássio, isso trazia uma paz de espírito para elas e para a família, e essas pessoas acabavam tendo uma passagem muito mais em paz. Então, assim, você abordar a espiritualidade, você dar espaço para isso, a gente dava espaço para isso. E as pessoas queriam ser batizadas com banho de imersão antes da morte. E isso era tão importante para elas, e você via a diferença que fazia. É tão simples assim que eu posso dizer que faria uma diferença tão grande que às vezes eu conseguia diminuir o remédio da dor física. Nossa, e, na verdade, que impressionante. Que a gente fica pensando que é só dor física, a dor espiritual está lá se manifestando na dor física. Então, quando você consegue dar esse alento, esse acolhimento espiritual, você abre uma oportunidade de diminuir o sofrimento. Isso é fundamental em cuidados paliativos. Então, eu me dedico hoje ao entendimento dessa espiritualidade. E eu abordo mesmo. Eu pergunto claramente para os meus pacientes se eles estão em paz com os seus Deus, se espiritualmente eles estão bem, se ele precisa de alguma ajuda, no que eu posso ajudar nesse sentido, se eu não posso ajudar, que pessoa que eu poderia chamar para ajudar ele. E a gente tem que abrir esse espaço. É um espaço de cuidado, Cássio, nada mais é do que um cuidado. E é um cuidado que não precisa fazer uma receita. Entendi. É interessante, né? Você está trazendo algumas questões bastante novas. Fábio, precisa ter dom para isso? Não só o dom de ser médico, ou de ser enfermeiro, ou de ser fisioterapeuta. Precisa ter dom para trabalhar com cuidados paliativos? Olha, Cássio... Ou de uma outra forma, assim, não é para qualquer um, com todo o respeito a quem não trabalha na área, né? Como assim, acho que na vida a gente nasceu para fazer alguma coisa, e a gente tem que achar aquela coisa que te dá prazer e que você se sente útil no que você está fazendo. Óbvio que eu não tenho prazer em ver ninguém morrer,
Mas eu me sinto Sem dúvida. muito útil quando eu consigo trazer uma qualidade de morte, uma qualidade no sentido de aliviar o sofrimento. A doutora Goretti, que foi a primeira pessoa que me levou aos cuidados paliativos, como eu fiz geriatria no servidor do Estado, a doutora Goretti foi a primeira médica no Brasil que trouxe uma enfermaria única e exclusivamente de cuidados paliativos. No estado de São Paulo, no Hospital do Servidor Público. Eu fiquei 3 meses lá. E ela sempre falava uma coisa que eu nunca esqueço. Toda vez que a gente enfrenta no sentido de tentar ajudar as pessoas, a tratar as pessoas em cuidados paliativos, a gente sai modificado. É uma batalha. Mas eu não posso sair arrasado, Cássio. Então, assim, eu acho que é isso. Não sei se é dom. O que eu posso dizer para você, nos cursos que eu frequento, as pessoas que eu conheço que fazem cuidados paliativos, a gente se identifica muito. A gente percebe que os valores são muito parecidos. Então, eu percebo Entendi. que as pessoas que fazem isso têm um perfil. Tem um perfil de... a gente pode até falar de mitologia grega, né? O mito do curador ferido, do Crio, né? Ele era filho de um deus grego com uma ninfa, então ele era um semideus que entrou numa guerra, numa batalha, ele foi ferido gravemente. E esse semideus, né, o Quiron, ele como ele sempre ele carregou essa marca, esse ferimento, essa dor pro resto da vida dele. Ele era um semideus, ele era imortal, mas ele tinha essa cicatriz que doía muito. Então eu acho que essa compaixão ao próximo, compaixão à a sua dor me incomoda, Cássio. A dor do meu paciente me incomoda. E eu acho que esse incômodo que fazem as pessoas procurarem os cuidados paliativos e uma maneira da gente poder ajudar a aliviar essa dor do outro, né? Então a gente tem uma empatia, uma compaixão pela dor alheia. A dor me incomoda. E a partir do momento que ela me incomoda, o que eu posso fazer para aliviar esse sofrimento alheio? Entendo. Fábio, a gente vê ao longo da vida, né, da experiência, a gente vê tantas famílias que na hora em que um dos familiares está com uma doença muito grave, tem sempre aquela coisa do assim, olha, doutor, não fale para ele que ele tem câncer. Enfim, é um exemplo bem comum. O paciente que entra lá com o doutor Fábio, ele sabe da condição dele, ele sabe o que em princípio espera e assim por diante? Cássio, você entrou numa questão assim que é extremamente comum no meu dia a dia, esse cerco do silêncio. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu cuidei, que era amigo Vamos meu, lá. que eu conhecia a família. Era um senhor de mais de 90 anos de idade, que ele tinha um tumor no rim, metastático, e o filho é meu amigo pessoal. O filho me ligou. Opa. E a primeira coisa que ele me falou meu pai vai passar com você em consulta, mas a gente não quer que você fale de jeito nenhum o que está acontecendo com ele. Ele me ligou antes da consulta para falar isso. E no primeiro momento eu achei que eu não deveria abordar essa quebra do cerco do silêncio. Eu atendi Que ele, saia justa. não falei da doença, mas era uma pessoa ativa, que já estava ficando muito dependente, que a gente sabia que a expectativa de vida dele era muito curta pela idade e pela doença que estava se colocando. Vou resumir a história, Cássio. Esse paciente foi internado, ele foi internado aos meus cuidados. E teve um dia de manhã que eu cheguei lá, só estava eu, a cuidadora e ele. E ele virou para mim, eu virei para ele, eu sempre pergunto isso, que mais eu posso te ajudar? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, eu abordo as coisas e no final, tem mais alguma coisa que você queira falar? E ele falou para mim, sabe o que ele me falou? Eu tô morrendo. Eu sei que eu tô morrendo. E meus filhos tiram sarro quando eu começo a falar isso, ninguém quer falar comigo sobre isso. Me ajuda a falar isso com eles. Eu sei que eu tô partindo. Eu quero falar com meus filhos. E Cássio, ele estava num momento bem de fase final de vida. E a primeira coisa que ele teve, a pessoa abordou isso para comigo. E, Cássio, ela precisa fazer um fechamento da história da vida dela. Quando você faz um cerco do silêncio, você tira totalmente a possibilidade de uma pessoa que tem uma história linda de vida fazer o fechamento com seus filhos,
falar dos seus desejos, dos seus medos, das suas frustrações, de toda aquela história que se passou, né, ao longo de anos, daquelas pessoas que ele cuidou, e você tira dele essa possibilidade justo no final da vida dele. Então você tira a possibilidade de fazer um fechamento daquele ciclo. Daí o que eu fiz? Eu liguei para o filho, e tinha mais 2 irmãos, eu falei, seu pai quer falar sobre a morte com vocês. E ele está preparado para isso. E ele sabe que ele está morrendo. E ele falou para mim claramente que é difícil morrer se a família não falar com isso com ele. Eu vou resumir a história, Cássio. Essa família foi lá, conversou com esse paciente. Eu não fiquei junto, eu deixei eles livres para falar. E esse paciente partiu na madrugada desse dia. Então, assim, ele conseguiu fazer um fechamento com os filhos dele no momento derradeiro da vida dele. Então, esse cerco do silêncio, a gente sempre tenta quebrar, Cássio. Você vai falar, Fábio, todos os seus pacientes sabem do diagnóstico? Quase, eu vou dizer para você, quase todos. Porque eu sempre tento, com a família, fora a presença do paciente, falando Sim. exatamente isso que eu estou falando para você. O cerco do silêncio, porque as pessoas acham que protege. Não, mas se ele souber, ele vai morrer antes. Por que a pessoa vai morrer antes? Só de saber o diagnóstico? Pelo contrário, a pessoa pode participar das decisões da vida dela, se ela estiver consciente e não estiver em delírio. Então, é fundamental a gente abordar as coisas. O livro tem que estar aberto, Cássio. As possibilidades têm que estar abertas. E a voz mais ativa dessa conversa é o paciente. O foco é o paciente e sua família, mas a vida me pertence, a sua vida te pertence. E o paciente, a vida dele pertence a ele. Então ele tem todo o direito de opinar e fazer os seus direitos e suas diretivas antecipadas de vontade. E isso é com a família dele. Vamos lá. Fabiano, já que você tocou no assunto, né? Você citou o tema, fala um pouquinho, que até foi uma dúvida que eu tive, que você me esclareceu, né? O que é isso, o que você chama, né, de testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade? Fala um pouquinho disso. Lembrando que a gente já está a 42 minutos, Fabio, eu ainda quero falar sobre o Death Café. Tá, eu vou tentar ser mais breve. Testamento vital... Não, fica à vontade, mas... ou diretivas antecipadas de vontade, nada mais é do que a gente colocar abertamente os nossos desejos, caso a gente venha a enfrentar uma doença ameaçadora à vida. Esses desejos podem ser quais desejos? A gente pode falar, Fábio, se eu tiver numa fase final de vida, eu não quero ser entubado, eu não quero ser massageado, eu não quero que meu corpo seja colocado num aparelho de hemodiálise, eu quero ter uma morte ao lado dos meus familiares, com meus sintomas controlados. Ou pode ser o contrário, Cássio. Pode ser que Fábio, não, eu quero que eu seja entubado, massageado até o último momento, nem que eu esteja dentro de uma UTI, mas que tente tudo. Isso daí, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é muito frequente eles fazerem. E só por curiosidade, as pessoas fazem é um questionário, você preenche e esse questionário vai instigando exatamente nisso, nos seus desejos. Caso você tenha uma doença ameaçadora à vida. E as pessoas guardam isso dentro do freezer. Põe papel, plastifica, põe no freezer, porque no freezer a coisa não vai estragar. Mas hoje em dia, com a tecnologia, por exemplo, qualquer um de nós, existe um aplicativo que chama Meus Desejos. Foi feito pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Se não me engano, acho que só tem para o Android. Eu acho que para o iOS ainda não tem esse aplicativo. E você responde as perguntas no seu aplicativo e fica guardado lá e você apresenta isso para os seus entes queridos ou para o seu cuidador. Se caso Fábio, não tiver consciência mais, por favor, siga minhas diretivas antecipadas de vontade. Aqui estão todos os meus desejos, caso eu venha a sofrer uma doença que eu não consiga mais poder decidir, que vai fazer com que eu fique confuso, desorientado. Meus desejos estão aqui. Não precisa ir em cartório, não tem necessidade nenhuma nisso. E você apresenta esses desejos para a equipe de saúde que vai te tratar. Entendi. Quer dizer, perdão, fala. Cássio, e com certeza, isso eu vou dizer para vocês, as pessoas que têm diretivas antecipadas de vontade, facilita tanto o cuidado nessa fase, porque o que eu mais vejo, Cássio,
muitas vezes as pessoas querem que a gente chegue às últimas consequências, que com terapias que não vão mudar nada, a morte vai chegar mesmo aquele paciente fazendo manobras mais invasivas e mantendo uma vida artificial numa UTI, qual é o grande medo das pessoas? Pô, mas eu não fiz tudo pelo meu pai, eu não fiz tudo pela minha mãe, eu quero que vá para a UTI, porque pelo menos se ele morrer, eu comigo mesmo tenho a sensação de que eu fiz tudo. Mas esse tudo, Cássio, muitas vezes é prolongar um sofrimento. É prolongar o sofrimento daquela pessoa que você ama e prolongar o seu próprio sofrimento. Esse fica uma partida longa, fica uma partida não mais, vamos dizer, menos humana, né? Mais mecanizada, vamos dizer assim, e com uma pessoa longe dos seus entes queridos. Então, as diretivas antecipadas de vontade, ele entra exatamente para a gente conseguir dar essa qualidade de morte de uma maneira seguindo única e estritivamente o que o paciente e a pessoa deseja da sua vida. Entendi. Agora, Fábio, bom, e isso daí, então, eu tenho um aplicativo chamado Meus Desejos? Chama Meus Desejos. Meus Desejos. Tá bom. É interessante que as pessoas saibam, né? Quer dizer, algo que você preenche, enfim, pelo seu celular alguém consegue ter acesso. Sim, mas assim, toda vez que eu falo sobre diretivas antecipadas, eu falo sempre para a pessoa informar as pessoas ao seu redor, a sua família, que ela fez isso e que está guardado em tal lugar, esse caso. Cássio, a gente não pode esquecer que a gente não fala sobre a morte, né? A morte é um tabu que fica escondido. Então, quantas vezes eu ouço dos meus pacientes, das famílias, mas vocês já falaram sobre a morte? Pelo amor de Deus, esse assunto não entra na minha casa. Como parece que se você falar da morte, você vai estar chamando a morte, a sua morte vai ser mais rápida, né? Então é um assunto tabu e tem que ser falado, né? E as diretivas entram muito para ajudar nos cuidados. Entendi. E o que é então, Fábio, não sei se a pronúncia está boa aqui, mas o Death Café? Literalmente é o café da morte, né? E a gente manteve no Brasil... Assustador. O termo é... O nome pode ser assustador na sua tradução literal, mas eu posso dizer que é um encontro muito agradável, tá? Quem nunca teve a oportunidade de participar, tá convidado a participar. O Death Café já está presente em mais de 70 países, né? Ele começou em 2004. Foi um antropólogo que iniciou esse movimento, era um antropólogo e filósofo, que nada mais é do que a gente se reunir em grupo e falar de um assunto tabu, que é a morte. De maneira aberta, franca. Nessas reuniões, eu sempre deixo claro, Cássio, não é um grupo de terapia, não é um grupo para a gente fazer um fechamento, não tem um script, ninguém vai ficar falando, olha, tem começo, meio e fim, aqui só tem horário para começar e horário para terminar essa reunião. Só para você ter uma curiosidade, na Inglaterra eles oferecem chá e bolo, no Brasil a gente oferece café e bolo, então todos os participantes que estão nessa roda de conversa recebem o café e bolo de uma maneira gratuita. DF Café não tem finalidade, é uma franquia social, qualquer um pode participar, Cássio, qualquer pessoa, até criança pode participar. Não é voltado para a área de saúde, pelo contrário, o DF Café é aberto para a população em geral. A gente só restringe o número de participantes para poder as pessoas terem vozes ativas. Começou no Brasil em 2015, em Jundiaí a gente trouxe há 2 anos, foi o ano passado que a gente trouxe o DF Café. A gente tem uma programação aí de um encontro a cada 3, 4 meses. Obviamente a pandemia atrapalhou muito, a gente fez um encontro virtual, foi interessante, mas particularmente eu ainda sou a favor do encontro presencial, em uma roda de conversa, que a gente vai falar sobre a morte. E eu sempre deixo muito claro, eu sou apenas um facilitador do DF Café. Eu não estou indo lá para dar aula sobre a morte, falar filosoficamente sobre a morte, e a conversa pode fluir da maneira mais desorganizada, vamos dizer assim, possível. A gente fala da morte até de cachorro, gato, que isso afeta na nossa vida também, né? É um ente da família que morre, né? Às vezes a ligação é tão grande com o animal doméstico. Eu já entrei em DF Cafés em reuniões
que foi mais da metade da discussão a perda do seu animal de estimação. Então, é falar sobre a morte, em qualquer aspecto. Porque quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente está falando daquela morte, de uma doença que chega e vai ter um processo. Mas a gente não pode esquecer que existe a morte abrupta, a morte inesperada, a morte violenta. Então, eu já entrei em DF Café, que a gente discutiu uma pessoa jovem que foi assassinada, deixou os filhos pequenos, desamparados. Então, assim, é uma roda de conversa que o assunto é a morte. Mas por que eu acho que ela é tão importante? Porque abre espaço para a gente falar sobre isso. Abre espaço que essas pessoas difundam esse assunto na casa delas. E a gente sempre fala no DF Café sobre as diretivas antecipadas de vontade. A gente incentiva as pessoas a procurarem isso e falar para as pessoas da sua família que existe esse instrumento, que ele pode ser modificado a qualquer momento da sua vida. Talvez eu faça hoje a minha diretiva de uma maneira e daqui 10, 15 anos, se eu estiver vivo, mudo ela. E você pode mudar quantas vezes você quiser. É as suas diretivas antecipadas. Como muitas coisas na vida você muda de opinião, você pode mudar de opinião lá na frente. Então não é uma coisa, esse documento não é fixo eternamente. Você pode ficar atualizando ele com o tempo. Mas o DF Café é uma grande oportunidade para a gente falar de um tema tabu que está escondido sob 7 chaves, que ninguém quer expor, mas é uma maneira da gente discutir e difundir esse assunto, porque é até para a gente pensar que se com esses tipos de movimento o Brasil melhora nesse ranking de qualidade de morte que é péssimo no nosso Brasil. A gente não pode esquecer que as pessoas morrem muito mal aqui. Tá, entendi. Bom, e vamos lá, e como é que se participa de um DF Café? Você falou que tem em Jundiaí, embora com a pandemia, eu não sei se isso está sendo retomado, se ainda continua virtual. A gente faz encontros trimestrais, então a gente tem uma página no Instagram, chama DF Café Jundiaí. Mas o legal da pandemia, Cássio, que como todos os encontros estão sendo virtuais, então eu participei do DF Café Minas, eu participei do encontro, eu participei do encontro do pessoal de Campinas, a gente tem em Porto Alegre, a gente tem no Espírito Santo, tem na Baixada Santista. Procura DF Café, todos eles têm páginas no Facebook ou no Instagram. E o legal que eu gostaria de falar para vocês, que pela primeira vez a gente vai fazer um encontro nacional dos DF Cafés. Nós, facilitadores, vamos nos reunir em dezembro para a gente traçar algumas diretrizes, até a gente discutir qual a melhor abordagem dentro das nossas reuniões. Então, eu mesmo estou conhecendo pessoas do Brasil inteiro que têm essa proposta de discutir a morte de uma maneira franca e aberta. E só para fomentar isso, logo após a pandemia, a gente está querendo organizar uma grande caminhada nacional. Talvez o slogan seja "Eu não quero morrer". E esse vai ser um slogan para a gente fomentar essa discussão da morte aqui. Então vai ser uma caminhada nacional com o slogan "Eu não quero morrer". É uma maneira de instigar essa discussão sobre a morte no Brasil. Ok. Bom, eu passo a ser seu seguidor aqui no Instagram para ficar por dentro também e ajudar essa divulgação aí, né? Fico à disposição aí, né? Quando tiver, Fábio, muito agradeço desde já. Fabiano, nesses instantes finais aqui, temos 6 minutos ainda, eu queria que você só comentasse novamente, né? Sobre essa questão de por que a nossa qualidade de morte aqui é tão ruim. Quer dizer, é mais um ranking que infelizmente nós estamos mal, né? E que deixasse uma mensagem final para quem estiver assistindo e quem virá assistir depois aqui pelo canal do YouTube ou pelo próprio Instagram. Assim, eu acho que o Brasil está tão mal na qualidade de morte, primeiro pela questão educacional. Eu acho que a morte ela tem que ser discutida desde o colégio, desde o ensino primário, secundário e universitário. Eu acho que isso tem que ser discutido em todos os níveis, em todo momento, porque a única certeza da vida é a morte, Cássio. Ela vai chegar para todos nós.
Uma vez eu fui dar uma aula e eu virei para a primeira coisa que eu falei para todo mundo você sabe que todo mundo que está nessa sala um dia não vai estar nesse plano espiritual aqui, né? Essa vida vai acabar. Essa vida tem prazo para terminar. A gente só não sabe que dia e que horas, mas ela vai acabar. Então, ter essa noção da finitude é uma coisa que traz uma oportunidade enorme da gente não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Eu acho que isso é uma mensagem muito grande das pessoas que lidam com a morte, vê a morte de frente e está sempre próximo disso. O Brasil está muito mal, Cássio, porque a gente tem poucas universidades da parte de saúde que tem cursos específicos e conversa sobre cuidados paliativos e conversa sobre qualidade de morte. O que eu acabei de falar para vocês, apenas 15% das faculdades de medicina no Brasil têm uma disciplina de cuidados paliativos, é muito pouco. Eu queria chegar aqui e falar que mais de 95% tem a disciplina. A gente tem que entender que em sociedade a gente precisa discutir a morte, porque senão a gente vai morrer mal. A gente tem que tirar esse preconceito de que fazer tudo e chegar até as últimas consequências é o caminho da melhor morte. Às vezes você leva a pessoa a um sofrimento físico, existencial, espiritual desnecessário. Você prolonga um sofrimento. Ninguém está falando aqui que o paliativista vai abreviar a morte. Ele não vai prolongar um sofrimento. E essa é uma coisa que tem que deixar bem claro. Outra coisa que faz com que o nosso país esteja muito mal no ranking, que eu já comentei, a capacidade de a gente disponibilizar os opioides é muito burocrático. Os opioides são remédios fundamentais para ter uma boa qualidade de morte. A estrutura do SUS também e dos planos, dos convênios privados, eles não são bons ainda, suficientes para você ter uma rede de apoio às pessoas que estão gravemente enfermas. E essa fragilidade dessa rede de apoio faz com que as pessoas morram mal. Então, entra na formação, na burocracia, em política de saúde. Então, o problema é bem grande. É um problema que a gente tem que resolver lá nas instâncias superiores e resolver depois para chegar nas pequenas. Mas, obviamente, Cássio, só o fato de a gente estar discutindo aqui hoje e estar levando essa live para outras pessoas, a gente está abrindo um leque de possibilidades na discussão desse assunto. Porque eu duvido que eu fale para você, Cássio, você quer morrer mal? Quer morrer sofrendo? Quer morrer com dor? Absolutamente. Quer morrer longe das pessoas que você ama? Você vai ser privado de fazer um fechamento da sua história de vida? Então, eu acho que esse tipo de discussão ela tem que existir. E ela tem que existir lá atrás. E a gente, para o Brasil evoluir de uma maneira mais satisfatória nessa questão, tudo isso tem que estar junto, bem alinhado. Quando você falar de mensagem final, a mensagem final que eu faço, eu quero fazer uma reflexão com as pessoas que estão nos ouvindo. Se eu dizer para vocês, parem para pensar, se algum dia eu virar para você e falar, Cássio, você tem 15 dias de vida, qual é o tamanho dos seus problemas hoje? Esses problemas do seu dia a dia, resignifique eles. Qual é o peso que ele tem dentro de você? Se eu falar para você que a sua vida é finita, esses problemas do seu dia a dia, eles são tão grandes assim? O que realmente importa para a sua vida? O que realmente faz você procurar a sua felicidade? Quais são os seus valores? Vocês estão em paz com Deus? O seu eu, está completo? Quais são os seus sonhos? Tem algum sonho que você deseja realizar nessa vida e você não realizou? O que você pode fazer para buscar isso? Tem uma ferida aberta na sua família? Algum amigo que você teve uma discussão e você está arrependido disso? Será que dá para corrigir isso antes? E essa questão, Cássio, que eu coloco para você e coloco para quem está ouvindo a gente, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Mas a gente pode fazer isso ao longo da nossa vida. Não precisa esperar uma pessoa falar para você que você tem 15 dias de vida para você correr atrás disso daí. Então você pode ter uma boa vida. Eu falo que uma boa morte nada mais é uma consequência de uma boa vida. Se você discutiu isso, se você falou da morte, se você levou uma filosofia de vida boa,
se você fez o bem às pessoas, se você procurou o bem de todo mundo, se você se cercou de amor, de afeto, Temos você vai ter 10 uma boa segundos, condição. Fábio. E a última coisa que eu queria falar é que não deixe de mostrar o amor